Existe uma iteração, existem relações entre retas e planos, e é o que a gente vai estudar agora, tá? Então, existem algumas noções de perpendicularidade, paralelismo, pertinência de reta a plano que a gente vai começar a estudar agora e vai começar a entender como fazer conclusões nesse sentido a partir das suas equações. Então, vamos primeiro analisar esse item 1. Vamos supor que seja uma reta R com direção. Então, nosso vetor diretor é V. E um plano π com vetor normal. Opa, vetor normal N. Aqui está errado, tá bom? Desculpa. Aqui está errado. Aqui é N, tá? Vetor normal N. Então, o primeiro caso é, a gente diz que a reta é paralela ao plano, que é essa primeira figura que aparece aqui também, retirada do livro do Interley. Então, a gente diz que essa reta é paralela a esse plano se o nosso vetor normal do plano for perpendicular ao vetor diretor da reta, né? Isso pelo desenho fica bem claro, né? Então, se essa reta nunca interceptar esse plano, significa que o vetor normal ao plano ele é ortogonal, né? Se eu deslocar esse vetor para cá, esse ângulo vai ter que formar 90 graus. Então, para a gente identificar se uma reta é paralela a um plano, eu tenho que verificar se o vetor diretor da reta é ortogonal ao vetor normal do plano. Para verificar isso, é o produto escalar entre esses dois vetores ter que ser igual a zero. Então, a condição principal para que um plano e uma reta sejam paralelos é que o produto escalar entre o vetor diretor da reta e o vetor normal do plano seja nulo. Beleza? Outra condição, e agora a gente olha na figura 2, é o caso da gente dizer que uma reta é ortogonal a um plano. Então, o que significa uma reta ser ortogonal a um plano? Significa que o vetor diretor da reta ele é ortogonal aos vetores do plano, ou ele é ortogonal ao próprio plano. Né? Isso também fica claro que, portanto, esse vetor diretor é um vetor normal, logo ele é paralelo ao vetor normal. Né? Então, significa que eu posso escrever o V como sendo um alfa n, da forma que está aqui. Então, a condição prática para ver se uma reta é ortogonal a um plano é se o vetor diretor da reta é ortogonal ao vetor, é um múltiplo do vetor normal do plano. Tá bom? Então, essas duas condições. Agora, um outro caso que pode acontecer, né, é da reta estar contida dentro do plano. Né? Ou seja, é como mostra a figura aqui. Então, eu tenho uma reta que todos os pontos da reta são pontos incomuns ao plano. Então, para que isso aconteça, primeiro, né, assim como qualquer vetor que eu possa representar no plano, o vetor diretor da reta tem que ser ortogonal ao vetor normal. Então, essa é uma condição que está aqui. Só que essa não é a única. Lembra que essa é da condição de paralelismo, essa condição que está aqui. Então, além disso, de ser verdadeiro, então tem um E aqui, duas condições têm que ser verdadeiras, essa e essa condição tem que ser verdadeira. Tem que existir um A, esse símbolo que está aqui, né, esse E ao contrário, existe. Então, tem que existir um A, um ponto A, tal que esse ponto A pertença tanto à reta quanto ao plano. Então, além da condição de ortogonalidade entre o vetor diretor e o vetor normal, tem que existir um ponto que seja comum aos dois. Então, se essas duas questões, se as duas condições forem satisfeitas, a gente pode dizer que a reta está contida no plano. Né? Então, esse detalhe também é importante. E, obviamente, né, você pode ter um caso que não é nenhum desses quatro, que é você ter o plano, como eu estou desenhando aqui, né, e você ter uma reta que intercepta esse plano, né, mas o ângulo esse ângulo alfa que faz aqui é um ângulo alfa diferente de 90. Né? Então, ela não é paralela, ela não está contida, ela não é ortogonal. Né? Simplesmente uma reta que intercepta esse plano. Tá joia? Beleza. Agora, fazendo uma comparação entre uma análise entre dois planos, né, a gente viu que dá para calcular o ângulo entre esses dois planos, e quando esses dois planos não são paralelos, eles se interceptam. E essa interseção entre os dois planos, ela forma uma reta. Isso não é difícil de se ver intuitivamente. Né? Quando eu tenho dois planos se cortando, se eu pegar só os pontos comuns entre os dois planos, esses planos formam uma reta. Será que a partir da equação dos dois planos, eu consigo encontrar a equação dessa reta gerada pela interseção dos dois?
Tá? A resposta é sim, senão esse tópico eu nem estaria aqui. Né? Mas como fazer isso? Então, o que a gente faz? Você pode, né? Então vamos pegar esse exemplo que fica mais fácil. Seja esses dois planos com essas duas equações, e eu quero encontrar a reta que eu quero encontrar a equação dessa reta que eu vou destacar aqui, ó. Eu encontro a equação dessa reta que está aqui, que é a interseção desses dois planos que estão aqui. Como é que eu posso fazer para encontrar isso? A primeira coisa é encontrar as soluções dessas duas equações. Então, é resolver esse sistema que está aqui. Né? 5x menos y mais z menos 5 igual a zero. E x mais y mais 2z menos 7 igual a zero. Veja, resolver esses dois sistemas de equação é algo que não é tão complicado, mas é algo que pode ser meio trabalhoso. Tá? E aqui eu vou acabar chegando na equação reduzida do plano. Então, uma estratégia é resolver esse sistema. Mas a estratégia que eu acho mais elegante, que eu gosto mais, é a seguinte. A gente tem, cada plano desse tem um vetor normal. Então, eu vou ter o meu N2, que é o vetor normal ao plano π2, e vou ter meu N1, que é o vetor normal ao meu plano π1. Se eu fizer o produto vetorial entre N1 e N2, então se eu fizer N1 vetorial N2, o que eu tenho é um vetor, não sei se pela figura dá para enxergar, que é ortogonal tanto a N1 quanto a N2, né? pela definição de produto vetorial. Ou seja, esse vetor resultante ele é justamente na mesma direção da reta que a gente quer calcular. Né? Veja que essa reta ela é ortogonal tanto a N1 quanto a N2. Então, esse vetor resultante do produto vetorial é o nosso vetor diretor, vou chamar aqui de V1, de V, né, porque não tem duas retas, é o vetor diretor da nossa reta. Tá? Então, eu vou escrever aqui, é o vetor diretor da reta. Então, quem é N1 e N2 aqui desses dois planos? Né? N1 é 5 menos 1 e 1, e N2 é 1, 1 e 2. Tá joia? Então, o que eu tenho que fazer aqui para conseguir calcular o produto vetorial? Aquela maneira que a gente sempre faz. IJK e coloco os dois vetores. 5 menos 1 e 1, e 1, 1 e 2. Tá bom? E aí eu tenho que calcular o produto vetorial entre eles. Se eu fizer essa conta, esse determinante, eu vou adiantar um pouquinho, porque a gente já fez bastante isso, dá menos 3, menos 9 e 6. Então, esse cara é o vetor diretor da minha reta. E aí, eu preciso, né, agora, para conseguir calcular esse cara, eu preciso de um ponto em comum entre esses dois vetores. Tá? Então, como é que eu faço agora para achar um ponto em comum entre esses dois planos? Eu posso fazer, para achar o ponto em comum, eu posso fazer x igual a zero, né? Então, se eu fizer x igual a zero nesses dois sistemas, nesse sistema aqui de cima, fica menos y mais z menos 5 igual a zero. E y mais 2z menos 7 igual a zero. E aí eu tenho que resolver esse sistema. Para resolver esse sistema, vou fazer a maneira mais fácil. Vou isolar o z aqui. Então, fica z igual a 5 mais y. Vou colocar o z aqui embaixo. Então, fica y mais 2 vezes 5 mais y menos 7 igual a zero. E aqui a gente tem y igual a... Desculpa. 3y mais 10 menos 7 igual a zero, implica que meu y é igual a menos 1. É isso? Então, vou passar, aqui vai dar 3, passo 3 para lá, y é igual a menos 1. Se meu y é menos 1, dessa equação aqui de cima, meu z ele tem que ser 4. Então, o ponto que pertence, que é comum, né, a esses dois planos e, portanto, pertence à reta, é o ponto 0, menos 1 e 4. Esse seria o que eu vou chamar de ponto A.
Então, agora, que ficou meio bagunçado, né? Eu tenho esse cara aqui, é o vetor diretor da reta. Esse cara aqui é um ponto que pertence à reta. Então, com essas duas informações, eu consigo calcular a equação da reta. Vou calcular aqui do ladinho. Posso calcular a vetorial, posso calcular a equação paramétrica. A vetorial é mais fácil, então a vetorial fica assim. Fica x, y, z igual ao ponto 0, menos 1 e 4, mais t, que é o parâmetro, vezes o vetor, que é menos 3, menos 9 e 6. Tá bom? Então, a nossa equação da reta é essa daqui, que está aqui destacada. Então, existem duas maneiras, né? Acho que essa segunda maneira ela é um pouco, talvez até mais trabalhosa, mas ela é mais elegante. Você acaba entendendo, lidando com os vetores normais, e a partir dos vetores normais calcula o vetor diretor da reta. Interseção de reta com plano. Então, por fim, né, aquele caso que eu mostrei para vocês, né, a reta pode interceptar um plano, e aí a gente quer saber em que ponto que essa interseção acontece. Então, aqui eu estou dando uma reta em equações paramétricas, e aqui a reta aqui um plano na sua equação geral. Como é que a gente faz para encontrar um ponto em comum entre os dois? É muito simples. Eu vou substituir o x, y, z aqui, nessa equação do plano. E aí vai ser uma equação só em t. E aí eu acho t. Acho t, eu volto na equação da reta e acho qual é o ponto relativo a essa reta, a esse parâmetro t que eu encontrar. Então vai ficar 2 vezes, no lugar do x, é menos 1 mais 2t. Menos, no lugar do y, é 5 mais 3t. No lugar do z, é 3 menos t. Isso menos 4 igual a zero. Então, agora eu tenho uma equação só em t. Eu vou fazer essas contas. Então, fica menos 2 mais 4t, menos 5 menos 3t, mais 9 menos 3t, menos 4 igual a zero. Essa conta vai ficar menos 2t, e aqui os números que não estão multiplicando t são menos 2 com menos 5, menos 7, mais 9, 2, menos 4, menos 2. Isso igual a zero. Então, o t que eu encontrei aqui é t igual a menos 1. Esse é o parâmetro da reta referente ao ponto de interseção da reta com o plano. Então, eu tenho agora que só jogar esse t aqui para encontrar as coordenadas do meu ponto de interseção. Então, x vai ser igual a menos 1 menos 2, y vai ser igual a 5 menos 3, e z vai ser igual a 3 mais 1. Isso é menos 3, 2, 4. Tá joia? Então, esse ponto A, que é menos 3, 2 e 4, é o meu ponto de interseção da reta com o plano. Tá joia, gente? Então, sobre plano é isso. Não tem mais nada. É uma aula extensa, mas é uma aula que está com muito exercício. Então, muitos exemplos. Então, usem esses exemplos também para estudar, para parar o vídeo, estudar, tentar praticar. Voltem nos exemplos para ver se vocês entenderam como faz. E qualquer problema, estamos à disposição.